para Deus. E Corá, aqui nós estamos lendo um salmo dos descendentes de Corá, porque a palavra do Senhor diz que Moisés, Deus decidiu exterminar ele, falou: separe todo o povo da descendência dos filhos da turma de Corá e os demais que se revoltaram, porque eu, o Senhor, vou destruí-los. E daí todo o povo de Israel deu uns passinhos para trás, diz a palavra do Senhor, e a tenda de Corá e com aqueles que se rebelaram contra o Senhor foram tragados pela terra. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que não visita a iniquidade dos pais nos filhos. E a descendência de Corá continuou ainda viva. Se você conhece um profeta chamado Samuel, ele era da descendência de Corá. E existia demais levitas que eram da descendência de Corá, como Emã, está lá no livro de 2 Crônicas, vai falar que Emã, que era um dos principais que Davi tinha separado para louvar a Deus, ele era da descendência de Corá. E então houve ali uma descendência que não se rebelou contra o Senhor e que de fato se separou, se consagrou ao Senhor, e estes são os que escreveram os salmos que nós conhecemos. Quando você ler na Bíblia, está escrito assim, né? Salmos dos filhos de Corá. Acho que o Salmo 42 e 43, se você ler lá, vai estar escrito que esses salmos são dos filhos de Corá e alguns outros. E estes homens, eles não se rebelaram como Corá, mas eles tiveram uma vida consagrada e separada para Deus. E junto ali, a partir de quando Davi estabeleceu, né, o que podemos dizer como o ministério de louvor, que foi separar ali os levitas, como Asaf, Emã e Jedutum, eles participavam de forma ativa, adorando o nome do Senhor. Ou seja, o que nós podemos aprender aqui é que Deus não visita a iniquidade dos pais nos filhos. E nós aprendemos, né, que cada um de nós somos responsáveis em crer em Cristo Jesus para sermos salvos. E estes são aqueles que creram e que criaram canções no Deus Todo-Poderoso. E ele começa o salmo dessa forma: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Nós percebemos aqui que o salmista, ele diz assim: existe um melhor lugar para morar e para habitar. Existe um melhor lugar para viver e para ficar. E você vê o salmista ali com um coração totalmente voltado para o Senhor e para a presença de Deus, que ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, e a minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. Ontem o Ministério de Louvor se reuniu aqui, pela manhã e pela tarde, né? A gente ficou pelo menos quase todos até quase 5 horas, né? E daí depois a gente continuou fazendo alguns serviços aqui na igreja, e não vi em nenhum deles um semblante de que tipo, estou perdendo o meu sábado. Não vi em nenhum deles o semblante, eu podia estar em outro lugar. Eu vi todos com as suas responsabilidades que tem fora daqui, alegres em servir ao Senhor e tentando dar o nosso melhor, como temos feito isso ao longo de todos esses anos. Oramos ao Senhor, tivemos uma ministração especial ontem, a qual vai ser lembrada por nós, por todos, e vai ser lembrada por vocês também, que hoje eu vou falar sobre ela também, um pouquinho. E isso é desejar estar na presença de Deus, tendo plena alegria e desejo de poder fazer algo para Ele. E esse filho de Corá,
ele provavelmente ele não morava ali perto de Jerusalém, aonde o templo estava construído, aonde estava estabelecido ali já o tabernáculo. Ele provavelmente morava longe, porque você vê ele contando uma história que ele caminha até chegar à casa de Deus. Mas chegava um período do ano em que todo Israel ia para Jerusalém, e ele dizia: o meu corpo, a minha alma, o meu coração está disposto a sair por essa longa jornada para ter o encontro com a presença do meu Deus. E você? Como que está o seu corpo, o seu coração, a sua alma? Corpo, alma e espírito. Eles estão ansiando, desejando estar na presença do seu Deus. E eu, cristiano, como está o meu desejo, o meu anseio? Nós temos que nos colocar na visão deste homem e ver o quanto realmente nós amamos e desejamos Deus, a ponto de dizer: não existe outro melhor lugar para estar senão a tua presença. Não existe outro melhor lugar para estar. Ele mesmo vai dizer: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu prefiro um dia na tua presença. Nós precisamos olhar para o desejo do nosso coração na rotina diária das nossas vidas e ver o quanto nós desejamos estar na presença de Deus. O melhor lugar para estar é na casa, na presença de Deus. Eu não estou falando vir aqui no salão, viu, irmãos? Eu estou falando em viver em comunhão com Ele. Esse é o melhor lugar para estar. E como vai os 7 dias da sua semana? E como vai o percurso para adorar a Deus? Porque o percurso para chegar à casa de Deus não era fácil para esse homem aqui. Mas como que vai o percurso seu durante a sua jornada diária? Das 24 horas que é fornecida por dia para você buscar a presença do Senhor. O seu coração, a sua carne, o seu corpo estar clamando pelo Deus vivo, para o Senhor dos exércitos, está buscando a face do Cordeiro. Enquanto você faz as suas atividades, você consegue olhar e mensurar a presença do Cordeiro junto contigo? Quais são os nossos afazeres? Eles têm nos impedido de contemplar a presença do Senhor dia após dia? A nossa jornada diária tem nos impedido de chegar, de alcançar a presença de Deus? Este homem aqui, ele rompeu, dizendo: eu vou à presença do Senhor. E tem um detalhe: ele chega a ter inveja, ciúmes, inveja branca, vamos falar assim, né? Não é inveja ruim. Ele fala assim: olha, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si. Eles encontraram frestas ali no templo, aonde eles podiam ficar e louvar a Deus continuamente. E ele estava dizendo: nossa, eu moro tão longe. Eu moro tão longe, eu venho uma vez por ano, eu passo por tantos lugares difíceis, e esse pardal e essa andorinha encontrou um ninho para si, encontrou lugar na presença de Deus e pode louvar ao Senhor. O Salmo 150 vai dizer: todo ser que respira louve ao Senhor. E as aves estavam ali, cuidados e amparados pela presença de Deus, debaixo das cumieiras dos telhados. Encontraram lugar para o ninho, para os seus filhotes crescerem. Existe um lugar onde nós somos cuidados e crescemos em total segurança. E este lugar é na presença do Deus vivo. Neste lugar, o vento forte não nos afeta, as tempestades não nos faz cair, porque estamos abrigados debaixo da presença do Senhor. E a presença dele nos sustenta. Este é o melhor lugar para morar. Você já comprou a sua casa? Já tem o lugar de habitação? Né? A gente vê em alguns lugares escrito lar docilar, né? Seja bem-vindo ao melhor lugar do mundo. Vemos tantas frases dizendo convidativas, né? Para entrar nos nossos lares. E Deus tem nos convidado dia após dia para entrarmos na presença dele. E detalhe, ir lá permanecer. Porque esse Deus tem
pastos verdejantes, para que eu e você possamos descansar, porque nós estamos nele plenamente saciados. Estamos nele plenamente saciados. O melhor lugar do mundo para morar é na presença de Deus. Lá no seu lar, na sua casa, existe um lugar mais aconchegante do que esse? Um lugar que te dê mais conforto do que esse? Né? Na nossa casa nós podemos chorar no sofá, podemos chorar na cama, podemos chorar cozinhando, podemos chorar tomando banho, podemos fazer tudo isso. Mas quando nós choramos aos pés do Senhor, é onde nós somos consolados de fato. Quando nós choramos diante da presença do Senhor, é lá que nós somos consolados de fato. A minha esposa diz assim, que se existe alguém difícil de chorar é o Cris, né? Ela fala assim, ela diz que ela conta nos dedos as vezes que eu chorei. Ela diz ela que é 3. E todas essas vezes em que eu chorei, em que ela viu, eu estava na presença do Senhor e pude ser consolado. Existem pessoas que já choram mais, né? Eu já vi ela chorar mais. Mas se o choro foi na presença da pessoa certa, o cômodo da casa não importa, porque o melhor lugar para se morar e habitar e depender é a presença de Deus. E este homem aqui que rompia, né, todo um caminho para chegar na presença de Deus, ele já tinha o seu objetivo: adorar a Deus. E eles faziam isso em um período do povo de Israel, lá em que Deus, ele levantou, está lá no livro de Levítico, capítulo 23, no versículo 42, Deus estabeleceu para eles a festa dos tabernáculos. E eu vou parafrasear o que está escrito lá. Quando o povo encontrasse aquele lugar a qual Deus tinha prometido, que era Canaã, a terra prometida que nós conhecemos, que era Israel, se tornou Israel, Deus falou assim, ó, vocês vão preparar num período de outono lá, que eu não lembro a data, um período de outono, vocês vão celebrar uma festa que vai durar 7 dias. E essa festa vai se chamar Festa dos Tabernáculos, ou Sucote, né, que é a palavra em hebraico lá. A festa de Sucote. E quando eles iriam fazer o quê? Iam sair das suas casas e habitarem nas tendas, para lembrar do tempo que o povo de Deus peregrinou no deserto e habitou em tendas. E para celebrar também o período de colheitas e celebrar ao Deus vivo que cuidou deles. Então, esse momento, provavelmente, que o salmista está aqui, ele estava saindo da sua casa, se deslocando para a grande celebração que ia ter a festa dos tabernáculos. E ali, para chegar nesse lugar, que era Jerusalém, eles passavam por terras desertas e ermas. Você vai ver a partir do versículo 5. Vai dizer assim: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Quando passam pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Um ponto que eu quero dizer aqui: felizes são aqueles que vão ao encontro do Senhor. E você vai ver aqui no versículo 6 desse salmo, é o versículo que me chama muita atenção, que é o versículo 6, diz: quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Talvez na Bíblia de alguns de vocês aí está escrito, quando passa pelo vale de Baca. E no vale de Baca, essa palavra significa vale do choro. E quando eles marchavam das suas terras em direção ao templo do Senhor, eles passavam por esse lugar de terra árida. E diz a palavra do Senhor, aqui, baseada aqui nesse texto, que esse lugar de terra árida, ou seja, terra seca, que não fornecia água, eles marchavam pelo deserto, o corpo desfalecendo, para encontrar ao Senhor.
E quantas pessoas, quando se encontram em meio às dificuldades das vidas, a primeira coisa que eles falam é: Deus me abandonou. Onde estava Deus quando eu estava passando aquela privação? Onde estava Deus quando eu estava passando as necessidades? Eu aprendi na leitura bíblica, enquanto as pessoas veem o deserto como um lugar apenas de privação, o deserto é um lugar de intimidade e comunhão. Foi no deserto que Deus teve um encontro com Jacó. Foi no deserto que Deus teve um encontro com Abraão. Foi no deserto que Deus conduziu todo o seu povo com uma nuvem de fogo e com uma coluna de nuvem. Uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo e uma nuvem que cobria todo o povo. Foi no meio do deserto, e eles podiam ter relacionamento com Deus. Lá em Êxodo você vai ver Deus falando assim, ó: fala para o povo se santificar, porque eu vou falar com eles, e eles serão a nação santa, o sacerdócio real, o povo escolhido meu. E neste momento Deus estava querendo dizer para o seu povo: eu estou com vocês nos dias da angústia, de dificuldades. Eu me manifesto para caminhar com vocês. E você vai ver aqui esse homem dizendo assim, ó: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Eu e você conseguimos produzir água? Você já viu aí, eu acho, uma das guerras que vai ter no mundo no futuro vai ser a escassez de água potável. Eu e você não conseguimos produzir água. E ele diz assim, olha: quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Como esses homens podiam fazer isso, se não tinha água lá? A Bíblia vai dizer que vai vir as primeiras chuvas e vai encher os tanques ali, né? Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênção cobre a primeira chuva. Enquanto eles passavam pelo vale árido, a nossa jornada para a presença de Deus é um coração voltado para Ele e trabalho. Enquanto eles caminhavam pelo vale árido, eles tinham sede. Eles não podiam produzir água neles mesmos. Então muitos desses viajantes que estavam ali cansados pela viagem, mas a Bíblia diz que eles iam de força em força, motivados pela presença de Deus, eles cavavam para achar fontes de água. E essas fontes de água, às vezes elas brotavam, porque tinha água como cavar um poço, e elas brotavam e ia tornando o caminho. Então aquele povo que cavou, ele bebia água e ia embora. Outro povo que estava vindo a caminho chegava lá e tomava da água. Só que durante a jornada ia faltando água e eles continuavam cavando poços. E isso acontecia durante o verão. Mas quando chegava o outono, que era o momento em que eles estavam andando por ali, aqueles poços que um dia foram cavados e que secaram durante o período da primavera e do verão, vinha a chuva de outono e enchia aqueles poços. Então aqueles homens, como eles tornavam aquele lugar fonte das águas? Enquanto eles andavam, eles cavavam poços, e o Senhor trazia a chuva, caía sobre a água e enchia, e se tornava como cisternas, como os tanques, que eles podiam se saciar e não terem sedes. Agora, por que é o trabalho? Porque eu e você, enquanto andamos e vamos ao encontro dele, nós estamos produzindo frutos, não somente para nós, mas para aqueles que virão, por causa das palavras e das mensagens em que nós pregamos, ou por causa da forma em que nós vivemos em devoção ao nosso Deus. E as pessoas olham para nós e veem a forma de conduzir as suas vidas. Se eu e você trabalhamos para o Senhor, nos entregamos ao Senhor, nos rendemos ao Senhor e temos intimidade com Ele, nós somos saciados. Porque o mesmo Senhor Jesus, Ele vai dizer lá no livro de João, no capítulo, capítulo 7, aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Quem produz a água é o Deus que faz chover no outono, é o próprio Cristo que é a fonte das águas da vida que nos sacia. Mas essa água diz que aquele que crê nele, do seu interior fluirão
rios de águas vivas. A minha vida tem que ser preparada, alimentada pela palavra de Deus, um desejo por estar nele e de ir ao encontro dele, porque quando nós vamos ao encontro dele, trabalhando na nossa obra diária de buscar a presença dele, trabalhando na nossa obra diária de anunciar o reino dele, trabalhando na nossa obra diária de compartilhar da palavra dele, nós estamos cavando poços que serão plenamente cheios com a água da vida, que é o próprio Jesus. Eu e você temos que partilhar da presença de Deus e viver a presença de Deus e proclamar o reino de Deus. Temos que ser produtivos no reino de Deus ao ponto que as pessoas possam conhecer o Senhor e Salvador da sua vida. Isso é cavar poços, tornar Cristo conhecido enquanto você caminha na sua jornada ao encontro dele eternamente. Isso é cavar poços como verdadeiros cristãos, porque os que vão vir atrás vão falar assim: isso é a presença de Deus, isso saciou a minha sede, porque aquele lugar que era árido para você se tornou um lugar de extrema vida para aqueles que vêm depois de você, porque Cristo Jesus já foi liberado por causa de uma busca e de um trabalho na presença dele. E eles cavavam poços, e o Senhor enchia de água, e eles eram saciados. Enquanto eles cavavam os poços, como era o Vale de Baca, era um lugar de choro, provavelmente eles iam chorando. Mas junto a esse deserto, a palavra do Senhor diz que tinha um tipo de árvore que nascia lá, que era um bálsamo que refrescava, que durante a jornada eles podiam ser ali o bálsamo, podia dar a leveza, né? Um refrigério para a vida deles. Enquanto nós caminhamos rumo à presença de Deus para a eternidade, o Espírito Santo, o Consolador, está conosco. O Espírito Santo, o Consolador, está conosco na nossa jornada, no nosso trabalho de tornar Cristo conhecido. O Espírito Santo está conosco. Então, bem-aventurado é você, feliz é você que anuncia o reino do Senhor, feliz é você que se importa com a obra da casa de Deus, feliz é você que zela para a presença do Senhor, e quando eles olham para você, eles não reconhecem outra coisa senão Deus vivo que habita em você. Bem-aventurado é você. Mas precisamos ir ao encontro do Senhor com o coração voltado para Ele. Precisamos ir com uma vida submissa a Ele, com um desejo, um olhar fixo para o autor e consumador da nossa fé, de tal forma que não vamos nos desviar. Este homem aqui não se desviou do seu caminho até chegar à presença de Deus. Você não deve se desviar do seu caminho até chegar à presença de Deus. O apóstolo, deixa eu lembrar o nome, Oséias, tem um texto lá que diz assim: cavem até que o Senhor faça chover. Trabalhe, Ageu diz, trabalhe. Há um trabalho para os filhos de Deus. Há um serviço que eu e você temos que fazer. Jesus Cristo, Ele envia uma grande comissão e coloca eu e você inserido nele. Vão por toda a terra e anunciai o Evangelho e batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trabalhe, anuncie, propague o reino do Senhor. Torne os lugares que eram secos e sem vida em cisternas, a qual o Senhor fará brotar a fonte da água viva. Continue a cavar até que o Senhor venha e faça chover sobre a terra. Continue a anunciar o reino de Deus até que o Senhor venha e faça chover sobre a terra. É impossível, parece que Deus não é. Parece que a gente olha assim, parece que é impossível a pessoa mudar a história dela. Continue pregando, continue anunciando o reino até que o Senhor venha e faça chover sobre a terra. O nosso trabalho é anunciar o reino de Deus. Esse salmista aqui, que estava inspirado pela presença de Deus, ele estava deixando um salmo para além da sua geração, como nós vemos agora, dizendo:
O melhor lugar do mundo é a presença, é a casa de Deus, é habitar debaixo das suas asas. Mesmo que eu passe por lugares difíceis e que meu coração e que eu esteja cansado, eu vou de força em força, rompendo no Senhor. Ele me fortalece para que eu continue indo à presença dele. Eu não desanimo, eu prossigo para o alvo, como disse o apóstolo Paulo, até chegar na presença do Senhor. Prossiga para o alvo, não desfaleça, continue cavando até que o Senhor venha e encha a terra. Nós não produzimos água em nós mesmos, mas aquele que crê no Senhor Jesus, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Confiança, vida voltada para o Cordeiro. Chegou a hora de nos movermos uma vida voltada para o Cordeiro. Chegou a hora de nos importarmos mais com a presença do Senhor Jesus do que com o que vamos comer e o que vamos vestir. O livro de Mateus capítulo 6 vai dizer isso. Olha, eu cuido das aves dos céus, eu cuido dos lírios dos campos, eu visto eles com a mais bela roupa. Nem Salomão, com toda a sua glória, pode ter roupas ter uma vista tão bela como tem os lírios dos campos. E olha, se eu cuido deles, como não cuidar de vocês? Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e essas necessidades que vocês estão apresentando para mim, como fome e como o que vestir e como os cuidados deste mundo, eu cuido de vocês. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas que está ali no livro de Mateus capítulo 6 vos serão acrescentadas. Continue trabalhando ao Senhor, porque Ele continua cuidando e zelando para que você viva plenamente bem. Ele é o Deus das nossas vidas. Continue andando, mesmo que a terra seja árida. Cave poços, trabalhem no Senhor, porque a água viva fluirá do seu interior para saciar o coração dos sedentos. Como ouvirão se não há quem pregue? Então pregue. Como enviarei se ninguém se dispõe aí? Então vá. Se dispõe a servir ao Senhor com todo o coração, como este homem fez. Versículo 8 e 10 diz: O Senhor dos exércitos escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Sabemos que a presença de Deus é um lugar de oração, de comunhão e de intercessão. Aqui você vai ver Ele dizendo: escuta a minha oração. Nós sabemos que nós somos o único povo, eu falo a igreja, né? A igreja é o único povo que quando ora, tem o Deus ouvindo e participando da sua oração. Nós somos o único povo que quando lê a palavra que Deus escreveu, deixou escrita para nós, Ele, enquanto você lê, Ele está participando da sua leitura com você. Nós somos o único povo que tem a revelação da presença de Deus através de uma escritura, a qual Ele mesmo fez com que homens escrevessem. Nós temos a palavra da verdade, e Deus está conosco quando nós lemos, quando nós meditamos nela e quando nós oramos. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Enquanto nós estamos caminhando para a presença dEle, nós oramos. Enquanto nós estamos caminhando para a presença dEle, nós intercedemos. Enquanto nós estamos caminhando para a presença dEle, nós estamos vivendo em comunhão com Ele. Ele não nos deixa. Ele disse para Josué: medita neste livro de dia e de noite. Josué chega em determinado momento da sua vida, quando Israel já tinha conquistado quase todo o território a qual Deus
declarado para eles, ali, dado para eles, e o povo já estava ali meio que se desviando daquilo que Deus tinha ensinado, porque eles falam assim: Josué, nós vamos seguir tudo aquilo que você disser. E em algum momento o povo começou: conquistamos o território, né? Que Josué foi conquistando e dividindo. Não, essa terra aqui é de você, viu, Judá? Essa terra aqui é de você, Issacar. Essa terra aqui é de você, Zebulon. Essa terra aqui é de você, Benjamim. E daí o povo foi assim, se estabelecendo. Falou: conquistei o que eu tinha que conquistar. E eles começaram a se desviar. Daí Josué, que meditava na palavra do Senhor de dia e de noite, que conversava com Deus, assim como Moisés conversava, você vai ver ele orando e falando assim: Deus, faça com que o sol pare em tal lugar e a lua pare em tal lugar, para que vençamos a batalha. E Deus responde essa oração dele, parando o sol e parando a lua, mesmo que a gente saiba hoje, né, que o sol continua paradinho, o que se move é a terra em torno do sol, mas eles não tinham essa ciência naquela época. Já é algo maravilhoso. Porque se a gente ficar olhando para o sol num período de 1 a 2 horas, primeiro que a gente não consegue olhar, né? E o segundo, o tempo todo. Mas se você olhar assim, está aqui nessa altura, para a gente ele se moveu daqui a pouco, daqui 1 hora. E Deus parou, ouviu a oração do seu servo. E daí Josué ele chegou assim: olha, eu não sei vocês, mas quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. E isso definiu toda a vida de Josué. Você não vai ver uma queda de Josué, mas você vai ver vitórias, porque ele e a sua casa serviram ao Senhor. Eles oravam, Josué é a prova que ele conversava com Deus, meditava na palavra de Deus. E quando teve todos os prazeres ofertados por aquela terra, para poder falar: já estou plenamente satisfeito com o que eu conquistei, ele continuava dizendo: o Senhor é meu pastor e nada terei falta. O melhor lugar para se viver é um lugar onde nós meditamos na palavra do Senhor e falamos com Deus vivo, e também podemos interceder. Você vai ver Moisés, por diversas vezes Deus falando assim: Moisés, dá 2 passinhos para trás, que daí os 2 passos para frente eu vou destruir todo o povo. Daí vai Moisés e fala assim: Senhor, Deus longânimo, clemente e misericordioso, você é um Deus que aparta a sua ira. E daí ele começa a interceder, e daí Deus vai lá e fala assim: tá bom, Moisés, ouvi a sua oração. Deus ouve a nossa oração. Não existe causas impossíveis para Ele. Não existe. E aí vem a parte de que teve uma pessoa especial que pregou ontem de forma especial, dizendo que nós podemos clamar, que o nosso Deus nos ouve. No meio das tempestades do mar, em que os discípulos diziam: nós vamos morrer, Ele apenas com uma palavra disse: acalma. E quem é este homem que tem poder de acalmar as tempestades das nossas vidas? É Jesus. Então, se o mar parece estar agitado, você pode clamar ao Senhor. Você pode clamar, porque Ele pode dizer: acalma, acalma-te. E as ondas bravias pararem. E nós aprendemos ontem que nós podemos clamar. Que você possa sair daqui com o coração voltado a orar e buscar a face do Senhor teu Deus e clamar a Ele, segundo todas as necessidades em que as águas são bravias. Porque o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Se você olhar, o pastor tem colocado os anúncios da reunião de oração na casa dele. A partir dessa semana, mas na outra eu estou de folga e eu retorno as orações, né? Se Deus quiser. E daí você vai poder ver lá que ele coloca assim: olha, eu procurei, e eu não encontrei alguém que pudesse estar na brecha da intercessão. Eu e você podemos clamar diante desse Deus. O salmista aqui, ele fala assim: Senhor, salva o seu ungido. O ungido lá naquela época era o rei.
Ele estava orando em favor do rei, do governador de Israel. Provavelmente esse salmo foi escrito ali no período do rei Salomão. E ele estava assim: olha, Senhor, cuida do rei, abençoa o rei. Quantas pessoas você conhece que necessitam de oração? E talvez você olhe para ele e fale assim: não há, talvez ali, tipo, você fala assim: eu não consigo ver um momento, um vislumbre de que isso possa ser, ele possa ser transformado. Escute, para Deus não há impossíveis. Deus resgatou você que era um terrível pecador, então Ele pode salvar aquele que você fala, parece que não há salvação, porque Ele também, foi por Ele que Jesus Cristo morreu. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia um santo sequer, irmãos. Não havia um santo sequer, nós éramos pecadores, e foi Cristo Jesus que nos justificou e nos purificou de todo o pecado. E se Ele fez isso com você, que era um terrível pecador, Ele faz com aqueles que você se põe na brecha da intercessão. Ore. O Senhor ainda deseja salvar e libertar e transformar vidas. Alguém orou para que você fosse alcançado. Alguém orou para que você fosse transformado. Alguém orou para que você encontrasse, tivesse um encontro com o Senhor Jesus. Ore para que os outros, que você considera tão terríveis pecadores, também possam encontrar a mesma graça que você alcançou. Porque Deus provou o seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 11, 12 diz: porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Você consegue ser feliz porque confia no Senhor? Você encontrou lugar aonde você é feliz? Porque hoje, se você perguntar, o que as pessoas estão procurando é a felicidade. Elas estão procurando a felicidade num relacionamento, estão procurando felicidade no dinheiro, estão buscando felicidade nos esportes radicais, em algo que libere a maior adrenalina possível. Você vê pessoas buscando felicidade em todo lugar. Mas e vocês que são filhos de Deus? Encontraram o lugar de felicidade? Encontraram o lugar onde vocês são plenamente felizes? Porque eu encontrei um lugar onde eu sou plenamente feliz, e este lugar é em Cristo Jesus. Vá lá para João capítulo 1, versículo 14. Eu vou aproveitar que eles já abriu, vai abrir? Olha lá, e diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Praticamente, aliás, todas as cerimônias em que Deus colocou lá no Velho Testamento para os sacerdotes e o povo de Israel cumprirem, todas elas são figuras e representam Cristo Jesus. Eu disse que eles estavam indo ali para a festa dos tabernáculos, né? E Jesus Cristo diz assim, ó, e João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra ali, habitou, lá no grego, ela, se nós fôssemos traduzir, além da palavra habitou, seria: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Todos nós estamos indo, passando por lugares áridos, dia após dia, ao encontro do Verbo vivo de Deus que se manifestou e habitou entre nós, que é Cristo Jesus. Ele fez morada entre nós. O Verbo habitou entre nós. Nós conhecemos uma passagem que vai dizer assim, que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco, Ele habitou entre nós, Ele permanece entre nós. A palavra do Senhor vai dizer assim, que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele diz assim, ó, eu escrevi uma frase aqui que vai dizer assim, ó: Jesus habitou entre nós, Ele é o nosso firme fundamento, onde a igreja está edificada, é a fonte de água viva, a luz do mundo, é o Consolador que nos ouve e estará conosco até a consumação
dos séculos. Você vai ver, na festa dos tabernáculos, eles iluminavam todo o templo. Era um lugar cheio de luz. E daí Cristo Jesus vai dizer assim, no livro de João, capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. De novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Hoje a festa do tabernáculo, irmãos, é o nosso Senhor Jesus. Deus habitou entre nós. Ele é a fonte que enche as cisternas que nós vamos cavando durante a nossa jornada. E as pessoas conseguem olhar para nós, como diz João capítulo 1, versículo 12: e todos quanto creram no seu nome foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem é a luz que brilha? É Cristo Jesus. Quem é a água que sacia a sede? É Cristo Jesus. Ele habitou entre nós e Ele jamais nos deixará. Que eu e você possamos andar na nossa jornada rumo à Nova Jerusalém, olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque o Verbo vivo deixou sua glória e habitou entre nós. João capítulo 14, versículo 16 vai dizer assim, né? Eu vou vos deixar outro consolador. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Deus habitou e habita entre nós e está conosco para sempre. Como está o seu coração? A sua carne? Qual é a sua empolgação para ir diante da presença do Deus vivo? Nós temos nosso corpo, mente voltado para Ele, corpo, alma e espírito voltado para Ele, na sua jornada até a presença do Senhor, de dia após dia. O que é que você mais deseja? Porque o salmista vai dizer: um dia em tua casa vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, ou nas tendas da perdição, dependendo da tradução. Você encontrou um lugar que vale mais do que 1000 para se viver? Porque eu só tenho uma boa notícia para dizer para você: este lugar é a presença do nosso Senhor Jesus. Este lugar é o Senhor. Este lugar é o Rei da Glória, a luz do mundo, a água viva. Ele é o nosso Senhor. É um Deus que nos escuta quando clamamos. É um Deus que sacia a nossa sede todos os dias. E como nós cantamos, ó quão lindo esse nome é, ó quão maravilhoso Ele é. Esse é o Deus da nossa segurança. Esse é o Senhor que habitou entre nós. Que você viva a presença do Senhor hoje, e ao sair daqui você leve essa presença consigo. E se passar por lugares áridos, prepare esse lugar com a palavra do Senhor. Cave lugares fundos, porque a presença do Senhor irá encher esses lugares de água. Nós não produzimos águas em nós mesmos, mas o Senhor. Nós não produzimos águas em nós mesmos, mas o Cristo vivo, o Senhor, Ele vai encher eu e você com rios de águas vivas. Tenha uma vida que flui a presença do Rei da Glória e que manifeste a luz do mundo, o Senhor Jesus, porque Ele habitou entre nós.